Olá pessoal, tudo bem? Sou a doutora Valesca do Carmo, sou oncologista clínica do Centro de Oncologia de Rio Preto e hoje eu venho falar com vocês a respeito do câncer coloretal. No mês de setembro, a gente promove a conscientização sobre o câncer coloretal e eu vou tentar abordar de forma breve aqui alguns pontos que eu considero importantes e que normalmente são bem questionados ou abordados, vamos falar assim, no consultório. Então, é algo que eu sempre escuto como pergunta dos pacientes é com relação à alimentação. É um pouco complicado a gente afirmar algumas coisas a respeito de dieta, a respeito de fatores emocionais, tá? Mas sabemos que os fatores ambientais, nosso estilo de vida, eles contribuem para o aparecimento do câncer coloretal. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas se mantenham de forma ativa, que não sejam sedentárias, que tentem manter um peso adequado, né? Então, evitar a obesidade, evitar excessos de açúcares, de embutidos, de conservantes, processados, e tem toda aquela questão a respeito da carne vermelha, né? Então, a gente costuma sempre orientar o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é a ingesta de 500 gramas de carne vermelha na semana. Essas são as nossas recomendações, mas o principal fator de risco é a idade. À medida que a idade vai avançando, o risco do câncer coloretal ele vai aumentando, tá? Então, eu costumo até brincar com alguns pacientes que envelhecer tem suas vantagens, mas não é fácil. As coisas vão aparecendo e a gente precisa ter cuidado. A boa notícia é que a gente consegue, muitas vezes, fazer um diagnóstico precoce. Existe a recomendação para que se faça a colonoscopia a partir dos 50 anos. Na sociedade americana, existe uma recomendação um pouco mais, numa idade mais nova, né, em torno dos 45, mas o que nós seguimos, na realidade, é a partir dos 50 anos. Sabemos que na nossa região existem muitos casos de câncer coloretal, talvez associados a esses fatores ambientais que eu mencionei anteriormente. Também tem o tabagismo, tem o etilismo, um estilo de vida com alguns vícios aí que podem ser consertados e reduzir o risco do câncer coloretal. Através da colonoscopia, como eu estava mencionando anteriormente, a gente consegue muitas vezes detectar lesões iniciais ou até mesmo lesões pré-neoplásicas, que chamamos, né? Lesões que ainda não são malignas, mas que têm um potencial alto de se transformar. Então, a colonoscopia consegue retirar essas lesões e a gente fazer esse monitoramento. Existem alguns sinais também de sintomas, sinais ou sintomas que chamam a atenção, né, e que nos ajuda a entender que algo não está muito legal e que a gente precisa investigar um pouco melhor, né? Então, perda de peso, uma perda de peso onde você não está fazendo uma dieta, alteração do ritmo intestinal, muitos gases abdominais, uma anemia sem muita explicação que você não tinha antes, tá? Então, sensação de que o intestino, por mais que você tenha ido no banheiro, uma sensação de que você não evacuou por completo, de que ainda existe alguma coisa e que você precisa ir no banheiro várias vezes. Então, são alguns sinais de alerta para que a pessoa entenda que mesmo estando fora da faixa que eu tô comentando aqui, 50 anos, que vá procurar um auxílio médico, né? Normalmente um proctologista,
para poder fazer esse diagnóstico. Algo que também chama atenção são os fatores familiares, né? Então, você ter algum parente muito próximo acometido por uma neoplasia de cólon ou reto, alguma síndrome genética já diagnosticada na família. Então, isso faz com que você tenha um risco maior de ter o câncer coloretal e que essas investigações e esses cuidados, eles devam ser dobrados e iniciados precocemente, né? A melhor pessoa para estar orientando isso é o proctologista, que deve acompanhar esses pacientes. Mas essas síndromes hereditárias, essas síndromes familiares, elas correspondem a aproximadamente 20% apenas, né? A grande maioria está relacionado realmente aos outros fatores ambientais que eu mencionei anteriormente e ao fator idade, que é o principal, tá? Então, aqui fica o recadinho dos principais sinais e sintomas da realização da colonoscopia, que é muito importante. E queria falar para vocês de que o câncer coloretal diagnosticado precocemente, ele é potencialmente curável. Muitas vezes não é necessário fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, tá? Só a cirurgia e, se for muito inicial, às vezes nem cirurgia. Às vezes a gente consegue retirar uma lesão bem inicial através da própria colonoscopia, tá? Vamos ficar atentos e procurar nos atentar a esses pontos que eu mencionei para fazer o diagnóstico precoce e, como eu falei, muitas vezes evitar ou reduzir o risco do câncer coloretal. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, né, eu tentei aqui esclarecer, espero que eu tenha conseguido com palavras mais claras. E qualquer dúvida, nós da Corp estamos aí nas redes sociais, é só nos questionar, nos seguir, que estaremos sempre trazendo algumas informações. Obrigada.